Shalom, shalom, queridos, graça e paz. Eu sou o apóstolo Leandro e juntos vamos entrar numa série de ministrações falando sobre o reino. Vamos bater um papo, declarando e profetizando e conversando, tirando algumas dúvidas, falando um pouco de experiência, compartilhando algumas das nossas experiências em relação ao reino de Deus. Amém? A importância de nós sabermos sobre o reino. Por que bater esse papo sobre o reino? Em Mateus capítulo 6, verso 10, diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Então, se o Senhor está nos ensinando a orar, para pedir para Deus, para o nosso Pai que está no céu, que venha o reino dele e que seja feita a vontade dele aqui na terra, já fala o propósito, já está falando qual é a vontade de Deus para todos nós, qual é o padrão de vida que Ele quer na terra. Então, quando nós olhamos para esse texto, automaticamente nós começamos a confrontar com o nosso estilo de vida, nós começamos a confrontar com tudo que acontece. Será que está tudo de acordo com a vontade do Senhor? Será que realmente o reino de Deus está sendo estabelecido? Será que nós estamos realmente buscando, clamando, falando, Senhor, nós queremos realmente o teu reino? Então, o mais importante não é você entender sobre a terra e como funciona a terra, mas o mais importante é você entender como funciona o céu. Por quê? Porque a vontade de Deus é que o céu se manifeste na terra, e não que a terra se manifeste no céu, ou que a terra viva do jeito da terra. Mas a vontade do Pai é que a terra viva como no céu. E a terra ela foi criada para ser a extensão do céu. E eu e você fomos criados para reinarmos nessa extensão da governância de Deus. Eu e você somos filhos do Senhor, eu e você somos governantes nessa terra. Mas eu preciso aceitar a minha identidade, você precisa aceitar a sua identidade. E a pergunta é, se o reino de Deus está aqui, aonde estamos governando? Ou então, por que as pessoas estão sendo dominadas por ervas, sendo que a palavra do Senhor diz lá em Gênesis que nós fomos abençoados, lá no versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis, nós somos abençoados com uma ordem. Deus nos abençoou e nos deu uma ordem: domine, governem tudo que está nessa terra. Os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pela terra. O Senhor nos abençoou para que isso acontecesse. Então, por que está tão diferente? É porque nós abrimos mão desse padrão. Nós decidimos ouvir uma outra voz, ok? Nós decidimos ouvir uma outra sugestão, aonde essa pessoa, esse ser que decidiu sugerir algo para nós, ele quis estabelecer o seu reino e estabeleceu. Porque em uma outra passagem na Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. E o mundo, ele não está falando do planeta Terra, ele está falando do sistema, do estilo de vida, do reino, a maneira de viver nessa terra. E aí, quando eu e você não voltamos para o Senhor, quando eu e você não vivemos com a mente em Cristo, e não numa religião, mas em uma pessoa, em um rei, nós vivemos então pelos padrões do maligno. Olha só o que está em Mateus capítulo 4, verso 17. Mateus capítulo 4, verso 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Olha só o que ele está dizendo. Ele começa o ministério dele, ele assume a chamada dele, ele começa a fazer aquilo que ele foi enviado para fazer, e a primeira coisa que ele fala é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Me arrepender do quê? Das mentiras, das enganações, dos homicídios, de adultérios, de roubos, de trapaças. Do que eu tenho que me arrepender? Do reino do qual eu pertenço e do qual eu vivo. Porque senão não tinha sentido ele falar sobre que um outro reino chegou, que um outro reino está aqui. Por que eu preciso me arrepender de atitudes, sendo que ele está falando sobre reino, governo? Eu preciso então abandonar o governo do qual eu vivo, a regência do qual
influencia a minha vida, o estilo de vida, para entrar nesse estilo de vida do reino dos céus. Então ele começa essa ministração. E quando nós vamos lá para o capítulo 10 também de Mateus, nós vamos para o capítulo 10, no verso 7, ele fala da seguinte forma: ele está enviando os seus primeiros discípulos e ele fala o quê? E quando vocês forem e indo pregar, vocês têm que anunciar esta mensagem. Esta mensagem vocês vão anunciar: é chegado o reino dos céus. Olha a mensagem que o Senhor declarou que nós deveríamos falar sobre o reino. Ele não está falando sobre conduta, ele está falando sobre o reino, um estilo de vida. Ele está falando sobre uma regência, ele está falando sobre um país, ele está falando sobre uma linguagem, ele está falando sobre uma moeda, ele está falando sobre um idioma, ele está falando sobre um reino, onde existe um rei. E nós precisamos prestar atenção nessas coisas, porque nós aprendemos isso, falamos sobre esses textos quando a gente aceita Jesus, na escola bíblica dominical e tudo mais, mas depois isso a gente meio que deixa de lado, a gente começa a viver doutrinas, a gente começa a viver metodologias e tudo mais, porém começamos a ignorar os princípios que o próprio Cristo estabeleceu. Eu preciso olhar para o reino de Deus, não pode ser apenas uma teoria. Deus não veio estabelecer uma religião, ele veio estabelecer um reino. Um reino, e eu e você somos cidadãos desse reino. Pelo menos nós fomos chamados, fomos feitos para sermos cidadãos desse reino. E por isso que eu preciso me arrepender. Por quê? Porque eu e você, nós nascemos no reino da morte. E quando ele fala que ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, ele está falando desse reino, reino das trevas para o reino da luz. Nos transportou, nos tirou de um ponto e nos levou para outro. Para quê? Para quê? Para que eu venha e você também venha viver baseado nesse estilo, nesse padrão. E quando ele vai ensinar a orar, ele fala: vocês vão ter que pedir para o Pai para que o reino dele venha e que seja feita a vontade dele aqui na terra como é no céu. Por isso que Jesus falou: olha, muitos naquele grande dia dirão: Senhor, Senhor, preguei em teu nome, curei em teu nome, fiz tanta coisa em teu nome. Ele vai falar: aparta de mim, porque eu não te conheço. Como você não me conhece? Como o Senhor não me conhece? Ele me conhece pela onisciência dele, mas ele não me conhece por relacionamento. E ele fala: aparta de mim, porque vocês praticam iniquidade, vocês não fizeram a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai? Você acha que a vontade de Deus não é que as pessoas orem e curem outras pessoas? Essa é a vontade de Deus, sim, mas a vontade já está explícita aqui para nós. Venha o teu reino, seja feita a vontade dele, aqui na terra como no céu. O padrão de um reino, um padrão de um país. Um padrão de um país. E é isso que é a vontade dele. Consequentemente, vamos ter pessoas curadas. Por quê? Porque no céu não existem enfermos. No céu não existe pobreza. Mas quando nós entramos nesse ponto, que no céu não existe pobreza, no céu não existe enfermos, no céu não existe divórcio, no céu não existe nada dessa malignidade que nós vemos aqui no mundo, as pessoas meio que acham que isso é utopia. Mas não é bem assim, parece que está fantasiando. Meu irmão, se isso é fantasia, então a Bíblia inteira é uma fantasia, porque é disso que ele está falando, é dessa forma. Por isso que todas as vezes que Jesus chegava em algum lugar e as pessoas aceitavam ele, aceitavam no sentido de acreditar, de crer, e a pergunta de Jesus era justamente essa: você crê que eu posso fazer isso? Por quê? Porque nesse momento, quando você fala que crê que ele pode fazer aquilo, você já está abrindo mão dos padrões dessa terra. Como pode um paralítico começar a andar simplesmente com uma palavra liberada? Para ele decidir levantar de sua cadeira, ou levantar, naquela época não existia cadeira, mas do chão ou da sua cama, ele tinha que decidir acreditar naquela pessoa que estava dizendo isso para ele. Como foi aquele homem que estava na porta do templo e Pedro chega para ele e fala: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou.
levanta e anda. No nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Meu irmão, para que ele decida fazer isso, ele já está dizendo que eu não acredito mais no que eu estou acostumado a acreditar. Eu vou acreditar agora nessa palavra. Eu vou acreditar agora nesse sistema, que o sistema SUS do céu funciona. O Sistema Único de Saúde do céu funciona. E o médico dos médicos, ele vai sim cuidar de você. O médico dos médicos, ele vai te atender. O que você precisa é se arrepender. O que você precisa é sair dessa mentalidade daqui da terra, para que você possa viver agora essa cultura que é completamente diferente da cultura da terra. Então, quando ele fala sobre o padrão, quando ele fala, venha o teu reino, ele sabe que esse reino está caído. Ele está declarando, vocês vão sofrer, vocês vão ter aflições. Ele fala isso em João 16. No mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, ou seja, nesse reino vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, ele teve vitória, e nós que estamos em Cristo Jesus teremos vitória também. Então, ou seja, a aflição pode vir, por quê? Porque você habita nesse mundo, mas a aflição não vai te dominar. A pobreza pode estar ao seu redor, porque você está em um sistema caído, mas a pobreza não vai tomar posse de você, você não vai ser pego pela pobreza. A enfermidade pode estar ao seu redor, mas a enfermidade não vai te pegar. Por quê? Porque você é um cidadão do céu. Aleluia! Você é um cidadão do céu. E venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Falar sobre o reino, nós precisamos entender que tudo que foi criado, você tem uma ideia, casamento, foi criado no céu. Foi uma ideia de Deus, não foi ideia de um homem, não foi ideia de homens, casamento não foi ideia de homens. Então eu preciso estar com a minha mente, o meu espírito ligado com o céu, porque o casamento, ele só funciona nos padrões do céu. Caso contrário, ele vai entrar em rota de colisão, ele vai entrar em rota de suicídio. Porque é isso que funciona aqui na terra. Aqui na terra é reino das trevas, é reino da morte. Reino da morte. Eu vou mostrar isso para vocês mais para frente, ok? Então, quando eu vivo por esses padrões, o que eu vou ter? Destruição, eu vou ter morte, eu vou ter roubos, eu vou ter trevas, eu vou ter trevas. E da maneira que eu enxergo, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Mas se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será tenebroso. Então é a maneira que eu enxergo. Ele não está falando, Jesus não está falando sobre os olhos naturais, ele está falando dos olhos espirituais. A maneira que você enxerga as coisas. E é disso que eu e você precisamos nos arrepender. Porque quando você olha o arrependimento como uma palavra religiosa e você pensa na mentira, na lascívia, na ganância, na ira, na mágoa, no homicídio, no adultério, ou seja lá qual for, que são obras da carne, você só está tendo convicção de pecado. Porém, isso tudo são consequências. Quando você se move pelo reino de Deus, tudo isso cai por terra. Tudo isso começa a cair por terra, isso perde força. A sugestão vem, mas não vai ter força para te dominar. Não vai ter por quê? Porque o teu espírito nasceu de novo, o teu espírito está regenerado, o teu espírito está no Senhor, o teu espírito faz parte do reino de Deus, e no reino de Deus não tem homicídio, no reino de Deus não tem a ira, não tem mágoa, não tem rancores, não tem homicídio, não tem adultério, não tem enfermidade, não tem palavras torpes. No reino de Deus não tem essas coisas. Então quando você se move no espírito, quando você aceita essa cultura, quando você aceita esse reino, as coisas mudam. A sugestão vai vir porque nós estamos habitando nessa terra, é um sistema caído. Por isso que eu estou enfatizando isso. Nós moramos num sistema caído. Porém, eu não posso aceitar esses padrões. Eu tenho o padrão do céu. Jesus, quando ele veio, ele não viveu segundo os padrões da terra. Por isso que muitas pessoas não o aceitaram. Porém, muitas outras pessoas foram beneficiadas por esse reino. Mas enquanto você ficar com o seu intelecto, enquanto você tentar racionalizar
o reino, ao invés de aceitar a revelação que o Espírito traz ao seu espírito, vai ficar muito complicado. Eu quero mostrar para vocês 2 textos para nós encerrarmos essa primeira parte, esse primeiro vídeo, ok? Para vocês entenderem um pouco mais. Lá em Provérbios, capítulo 20, Provérbios, capítulo 20, verso 27. Provérbios 20, 27, diz assim, verso 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Vou ler novamente. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Em outras traduções, esquadrinha todo o nosso ser ou o nosso corpo. Ele traz a revelação. Por onde Deus vai acender em você, vai trazer luz pelo teu espírito. Não pela tua alma, que é o teu intelecto, os seus sentimentos. Não pelo teu corpo, eu estou sentindo algo, eu senti um arrepio. Não, não é assim que funciona. Deus não é um Deus sensitivo, não é um Deus que se move por sentimento, ele se move por fé. Nosso Deus é o Deus de fé, e fé, ela vem pela palavra, ela vem pela palavra. Então aqui já mostra algumas coisas para nós. Como que eu vou ter contato com Deus? Como que eu vou conseguir viver essa cultura? Eu preciso começar a me mover pelo Espírito. Agora vamos para 2 Pedro. Vamos para 2 Pedro, capítulo 1. Vamos entrar aqui. Versículo 4. Diz assim: pelas quais ele nos tem dado suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção. Olha só, havendo escapado da corrupção. Não é você escapará ou você sairá, não é no futuro, é agora. É assim, você entregou sua vida ao Senhor, sua natureza, a natureza do homem interior, ou seja, o seu espírito é regenerado. A corrupção não tem mais espaço em você. É diferente. Pelas concupiscências que há no mundo. Olha só, nós fomos participantes da natureza divina. O que é a natureza divina? É o caráter, a essência do nosso Deus Pai, a essência de Cristo, a essência do Espírito Santo. Nós fazemos parte da natureza divina. Por isso que eu disse que nós não somos seres humanos, nós somos seres espirituais que habita num corpo, que tem uma alma, que tem um intelecto, certo? Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo. Então, quando eu quero viver baseado nesses padrões do mundo, eu vou sofrer. Quando eu continuar vivendo pelos padrões dessa terra, eu vou ser corrupto. Eu vou entrar nessas concupiscências que há no mundo. É o próprio Deus dizendo que há isso no mundo. As concupiscências, os problemas, o pecado, a morte, a desgraça, a enfermidade. Então eu preciso parar e falar, quais são os padrões? O meu casamento tem que viver os padrões do céu, minha vida financeira tem que viver os padrões do céu. Por isso que Isaac, ele semeou num momento de escassez, e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque essa é a economia do céu. É isso que funciona. A bolsa de valores do céu é assim. Mas para essa terra, no momento de escassez, você tem que o quê? Segurar. No momento de escassez, no momento de crise, você tem que o quê? Guardar. Ao invés de você semear. Porque nesse mundo, nós só entendemos de uma coisa. Ou eu seguro ou eu gasto. São poucas pessoas que entendem, que saem um pouco dessa cultura de guardar ou consumir. Outros vão um pouco além, eles investem, eles semeiam para que amanhã possa ver os frutos. Amém, queridos? Então, vamos recapitular um pouco do que nós falamos nesse vídeo. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra,
como no céu. Esse é o padrão de Deus para a nossa vida, para a sua vida aqui para a terra. E todas as vezes que eu e você decidimos viver pelos padrões dessa terra, nós seremos dominados. E é sobre isso que eu quero falar no próximo vídeo. Como é ser dominado, como é ruim viver pelos padrões dessa terra e o quão é importante viver pelos padrões do céu. Que Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like aí, faz os seus comentários, coloque, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão também, por favor, nos ajude nisso, porque o objetivo é propagar essa cultura do céu, amém? Em nome de Jesus. Nós não estamos aqui para propagar religião, não estamos aqui para propagar doutrina e nem sequer metodologia. Nós estamos aqui para falar sobre o reino de Deus, baseado na palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida tremendamente. Eu espero vocês no próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Beijo no seu coração.